Esse é o doutor Antônio César Ferreira. Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. A palavra está com o senhor. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao engenheiro Germano e ao secretário Israel por me dar essa oportunidade de falar desse tema tão importante. Eu me sinto honrado em participar desse momento histórico da cidade de São José do Rio Preto. Espero que eu possa dar uma contribuição para esse momento. O tema hoje é energia renovável. Durante essas duas últimas semanas, nós temos visto vários temas que interferem na administração pública. São temas que precisam ser planejados na área de saneamento, na área de tratamento dos resíduos sólidos. Energia elétrica, nesse contexto, é uma coisa muito nova, muito atual. Você não vê nenhuma prefeitura planejando como estabelecer, aumentar a sua capacidade de produção de energia. Isso, obviamente, porque nós todos, na maioria das cidades, eles importam energia. Normalmente, tradicionalmente, a energia ela vem de uma hidrelétrica, em Furnas, Itaipu. Então, todas as cidades, elas importam energia elétrica. Então, não fazia parte de planejamento, porque a energia elétrica vem de fora, está fora do controle da cidade. Mas, atualmente, com a inserção de novas tecnologias, agora é possível a cidade planejar a sua forma de produzir e consumir a energia elétrica. Eu vou falar rapidamente aqui, em 20 minutos, fazer um rush sobre energia. Eu vou falar sobre a estratégia para a implementação de novos sistemas de geração de energia elétrica para tornar a cidade de São José do Rio Preto autossuficiente em energia. Vários tópicos aqui. Os tópicos abordados serão a importância da energia elétrica em diversos setores da sociedade, como que a energia elétrica interfere no desenvolvimento do município. Eu vou rapidamente lembrar aqui quais são as fontes tradicionais de energia que nós temos utilizado, que o homem tem utilizado desde o início do século passado. Os combustíveis que estão à disposição para a gente gerar energia elétrica. Os conceitos de geração de energia, o conceito de geração de energia elétrica está mudando, está num ponto, numa curva, que agora a maneira de se produzir energia elétrica está sendo repensada. Exemplo, eu vou fazer um exemplo, né? Logicamente a gente não pode fazer um planejamento em 20 minutos, mas eu vou dar um exemplo de viabilidade econômica em uma escola pública da cidade de São José do Rio Preto. Vamos ver se isso é viável realmente, comercialmente. Quando você implementa uma nova tecnologia, a gente tem que ter preocupação com a mão de obra de assistência técnica. Então, eu vou falar um pouco sobre isso também. E, no final, eu vou rapidamente falar o futuro da energia no nosso planeta. Como será feito, quais seriam os principais geradores de energia no futuro. Energia elétrica, ela é uma matéria-prima estratégica para qualquer país, para estado ou para município. A energia elétrica, ela influencia diretamente, vamos ver os setores que ela influencia diretamente aqui. Ela influencia na saúde, no comércio, no serviço, saneamento básico, agricultura, transporte, urbanismo, escolas, educação, indústria e no sistema financeiro. Então, energia elétrica é uma matéria-prima essencial para o desenvolvimento de um país, ou de uma cidade, ou de um estado. Eu trabalhei em alguns projetos nos Estados Unidos de energia alternativa, e alguns deles foram para o exército americano. E a gente desenvolvia baterias, sistemas de geração de energia em locais, em condições climáticas extremas, por exemplo, muita neve, ou muito calor. E mensalmente a gente se reunia a cúpula do projeto para discutir o cotidiano, a gente saía discutindo o cotidiano. Uma coisa que me veio, que eu marquei muito nesses projetos, é que o pessoal sempre falava, olha, o país ele pode ficar sem dinheiro, mas um país nunca pode ficar sem energia elétrica. Energia é uma matéria-prima estratégica para um país.
Um país sem dinheiro, ele pode produzir e gerar o dinheiro, mas um país sem energia elétrica, ele não consegue trabalhar e não consegue produzir. Então, a energia elétrica é uma matéria-prima essencial. E agora, com a inserção de novas tecnologias, a gente pode produzir essa energia local. Não precisamos depender de importação dessas energias. Vou mostrar rapidamente aqui as energias que o homem tem usado desde o século passado. Pode olhar aqui, aqui por volta de 1900, aqui 2000, no final do século. Esse gráfico aqui é uma simulação feita por um instituto da Áustria, que mostra essa linha mais tortuosa aqui é a prática, e essa linha reta é uma simulação por computador. Você tem aqui desde o início do século passado até o final desse século. Então, essa simulação foi feita nos anos 2000. Então, você pode ver aqui que a simulação do computador, ela acompanha realmente a curva na prática. No início, nós usamos aqui o carvão, era a principal fonte de energia no início do século passado. Aí surgiu aqui o petróleo e o gás natural. Você pode ver que foi crescendo, e a previsão é que o petróleo passa por um pico aqui nos anos 2000. E realmente a limitação não é por esgotamento das fontes de energia, é por a poluição ambiental que está causando na cidade, na verdade, né? Você vê que continua crescendo a utilização do gás natural. Isso realmente acontece, a gente está vendo os gasodutos esparramados pelo Brasil afora, então o gás natural vai ser muito utilizado daqui para frente. Mas ele também vai passar por um pico, aqui por volta de 2040, 2050, assim como o petróleo está passando aqui agora. É interessante notar aqui que, segundo as previsões, até o final desse século, o principal combustível vai ser o hidrogênio. O hidrogênio vai ser o combustível mais utilizado e a partir de 2050, por exemplo, 2040, ele vai começar a ultrapassar o gás natural. Esse gráfico aqui mostra como a utilização do petróleo vem causando a poluição ambiental aqui, desde de 1900, né? Você vê que aumenta a quantidade de poluição no ar, e ela acompanha a mesma curva do aumento do uso do petróleo. Então, o principal causador hoje da poluição ambiental em grandes centros é o petróleo, é o motor a combustão interna. Nós vamos agora discutir um pouco, para a gente fazer um planejamento aqui para São José do Rio Preto, quais seriam quais fontes de energia que nós temos para ser utilizada. Nós temos aqui o petróleo, o carvão, a biomassa, o biogás, o gás natural, hidráulica, nuclear, geotérmica, eólica, solar e marítima. Nós teremos que escolher algum desses combustíveis para a gente poder gerar uma energia local aqui na cidade de Rio Preto. Bom, na cidade de Rio Preto, petróleo, carvão, nem pensar. A gente tem que escolher também, você viu que as fontes de energia, ela polui o meio ambiente. Nós temos que escolher um gerador de energia que não poluísse o meio ambiente. A gente pode olhar aqui a energia nuclear. A energia nuclear é ecologicamente correta, não tem nenhum problema ambiental. Mas eu me lembro que eu trabalhei num projeto em Phoenix, no Arizona, numa empresa de energia fotovoltaica, e a gente estava lá depois do almoço, numa reunião, 2 horas da tarde, e o rádio começou um alarme, dizendo que tinha um problema na usina nuclear em Phoenix. A população fica alerta, não tinha nenhum vazamento ainda, mas era para ficar alerta por qualquer eventualidade. Nós ficamos tranquilos na sala, imagina. A partir de qualquer momento a gente poderia ter que evacuar a cidade, uma cidade com milhões de pessoas. Como seria aquilo? Então você fica inseguro, você fica muito inquieto ali. Então eu senti na pele o que é ter uma usina nuclear ao lado. A gente não vai querer ter uma usina nuclear aqui ao lado de São José do Rio Preto, com certeza. A energia eólica é uma energia limpa, mas aqui em São José do Rio Preto nós não temos vento suficiente para geração de eletricidade. Mas nós temos aqui o sol. A energia solar, ela pode ser utilizada de 2 formas. Tradicionalmente, nós pensamos em energia solar, nós pensamos no aquecimento de água. Nós pensamos em energia solar para aquecer água. Tem 2 formas de você aproveitar a energia solar. Uma é a radiação térmica para aquecimento de água. A outra é utilizar a luz solar para produzir eletricidade. Você transforma a luz diretamente em eletricidade. São 2 formas de utilizar.
Vamos ver se nós temos sol aqui em Rio Preto. Esse daqui é o mapa da radiação solar. É só a gente abrir a janela e ele entra lá dentro, né? Esse mapa a gente não está podendo ver, mas você pode ver aqui esse aqui é o mapa da radiação solar no Brasil. Essa área aqui é a área mais forte em radiação solar. Pode ver que aqui na nossa região, em São José do Rio Preto, nós temos a mesma quantidade de radiação solar que tem ali no Nordeste. A gente costuma dizer que o Nordeste tem muito sol, mas aqui também nós temos a mesma radiação solar que nós temos lá. Nós temos aqui mais ou menos 2.000 watts por metro quadrado de ano de energia solar. E vamos comparar aqui com a Europa. Aqui a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, ela tem 1.100 watts por metro quadrado de energia solar ano. Você vê aqui, se eu ingenuamente apagasse tudo que eu estava dizendo agora e fizesse uma pergunta para vocês. Vocês são os investidores. Eu falaria para vocês, olha, eu tenho um gerador de energia que é muito bom, nós precisamos desenvolver ele em algum local desse planeta. Aonde vocês escolheriam desenvolver esse sistema de geração? Nessas terras aqui que tem o dobro de combustível ou essa daqui? A resposta óbvia está errado. Na verdade, o desenvolvimento de energia solar foi pioneiramente desenvolvido na Alemanha, onde eles têm basicamente quase a metade do nosso Sol. Vamos olhar aqui a região administrativa de Rio Preto. Pode ser que aqui tem pequenininho aqui, mas aqui é 2.000 watts de potência, aquilo que foi dito na figura anterior. Praticamente toda a região tem a mesma radiação solar. Então, nós temos um combustível aqui entrando pela nossa porta em abundância, na verdade. Vamos olhar como que a energia solar tem sido usada no Brasil. Essa é a matriz energética, nós temos aqui a hídrica, né, que são as PCHs, aqui tem a energia solar. A energia hídrica aqui é mais ou menos 60% nós utilizamos de energia das hidrelétricas. A energia solar aqui é mais ou menos 0,01%. Então, a gente usa muito pouco a energia solar, apesar de nós termos esse combustível em abundância no país. Para a gente mudar de matriz energética, nós precisamos ter o quê? Temos que ter políticas públicas. As políticas públicas são que ditam as regras do jogo. No estado da Califórnia, no começo dos anos 90, eles fizeram uma lei, aprovaram uma lei que qualquer montadora de veículo que quisesse vender carros na Califórnia, 10% da frota tinha que ser oferecido a zero de emissão de poluição. Então, foi a primeira lei, foi uma lei ousada dos anos 90, mas foi a partir dos anos de 93, 94, depois dessa lei, é que todas as empresas automobilísticas hoje trabalham com carro elétrico. Segundo o que o Germano apresentou a semana passada, que tem até uma empresa hoje de veículos que, a partir de 2009, não vai mais produzir carro movido a combustão interna, vai só ver carros elétricos. Então, são as leis governamentais que ditam as regras do jogo. Hoje, o estado da Califórnia, talvez é o lugar mais avançado em energias renováveis do mundo. Então, aqui, em 2012, foi a primeira lei, foi a primeira resolução da ANEEL, a 482, que permite qualquer unidade consumidora a ter seu gerador de energia renovável, em qualquer unidade consumidora. Essa lei foi aperfeiçoada aqui em 2015, que é a 687. Alguns itens dessa resolução, o prazo, por exemplo, se você produz no mês mais energia do que você consome, o prazo passou de 3 para 5 anos para você resgatar essa energia. Tem aqui o autoconsumo remoto, que você pode ter uma casa aqui em Rio Preto e outra em Votuporanga, você pode produzir aqui e descontar na sua conta de energia lá em Votuporanga, se tiver no mesmo CPF ou mesmo CNPJ. Condomínios podem fazer compensação de energia, então você pode ter nos condomínios essa compensação de energia conjunta. E aqui, geração distribuída em escolas e hospitais. O BNDES foi autorizado pela Lei 13.203, de 8 de dezembro, apoiar com recursos a taxas diferenciadas projetos de eficiência energética de geração distribuída por fontes renováveis em escolas ou hospitais públicos. Você imagina, vai ter financiamento para esses sistemas. Você imagina a cidade que tiver as leis municipais bem estabelecidas, com as regras do jogo bem estabelecidas, vão ter mais acesso a esse tipo de financiamento do que uma outra cidade que não está preparada para isso.
Por isso, eu acredito que seria interessante Rio Preto começar a pensar em algumas leis de implementação dessa tecnologia na cidade. As políticas públicas que ditam a regra do jogo, a partir de 2012, com as regras claras, começou a se utilizar a energia solar, né? Aqui é 2013, você viu que vem acanhado, chegou em 2016, 2.606 unidades. De 2016 para 2017, nem terminou ainda, esse número já está antiquado, é 14 mil unidades instaladas no Brasil. Você vê como é que triplicou basicamente aqui do começo de 2016 e 2017. Então, essa é uma fonte de energia elétrica que está em ascensão nesse momento. Vamos ver aqui por estados, instalações por estados. Aqui, ó, Minas Gerais está liderando o ranking, tem 2.400, São Paulo também está ali perto. Interessante notar que aqui, ó, não dá para ver, mas isso daqui é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são estados que não têm uma radiação solar muito forte, mas estão investindo muito nas instalações. Aqui só um exemplo de instalação, né? Esse aqui é Fernando de Noronha, aqui é o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, tem lá 263 módulos, com 750 MWh, isso aqui tem 520 metros quadrados e dá para 243 residências, só para você ter uma ideia do que pode ir. Bom, já que nós estamos mudando as fontes de energia, nós temos que pensar qual o conceito que a gente vai adquirir para a utilização da energia elétrica. Nós temos aí as megas plantas e a energia distribuída. No final dos anos 90, a gente tinha um projeto que a Tucson Electric Power, no Arizona, é uma concessionária de energia elétrica, a gente se reunia todo mês também com um projeto de energia renováveis. E também uma menção que saiu dali, a discussão na mesa era que os Estados Unidos não queriam mais trabalhar com mega plantas. A ideia seria energia distribuída, produzida no local. Isso porque as megas plantas estavam atingindo 40, 50 anos, e a gente não sabe que tipo de manutenção, quanto vai custar a manutenção de uma mega planta. E se você precisa dar manutenção de uma mega planta, você tem que desconectar totalmente essa mega planta da rede. Qual é o efeito econômico que isso causaria? Então, nos anos 90, começaram a se planejar nos Estados Unidos a utilização a produção de energia distribuída, que seria a produção de energia no local onde ela seria consumida. Você vê, se nós no Brasil fôssemos independentes de energia, por exemplo, é um absurdo a gente pensar que, por exemplo, chove lá em Houston e o preço da gasolina aqui no Brasil aumenta. É uma coisa meio absurda. É que a gente está acostumado com essas notícias e a gente acha que isso é normal. Mas se a gente tivesse autossuficiência em energia, a gente não sofreria esse abalo econômico. Para ver como a energia elétrica, ela abala realmente Aqui, a respeito de energia distribuída, a gente pode ter um exemplo aqui das termoelétricas, né? As termoelétricas começaram aqui nos anos 30, 1930, começaram com plantas pequenas de 50 megawatts, ela começou a aumentar, aqui é uma planta de 1.000 megawatts, em 1990 eles começaram a fazer planta de novo. É mais barato você fazer plantas pequenas do que planta grande. Então ela deu a volta, saiu para mega e voltou para plantas pequenas também. Então isso é uma tendência. Vamos olhar o consumo de energia elétrica no Brasil. Como é composta a tarifa de energia elétrica? Se você perguntar para qualquer pessoa na praia, na rua, quanto que ele paga o quilowatt-horas de energia? Qualquer cidadão comum, ele não vai saber te responder. Mas se você perguntar para ele quanto custa um litro de gasolina, ele vai saber e vai te indicar qual é o posto que tem energia, que tem o preço da gasolina mais em conta. Então, como energia elétrica é uma conta que você paga, ou se não você é cortado, então a gente não sabe quanto custa, a gente tem que pagar e pronto. Mas agora, se a gente puder ter os nossos geradores, a gente tem um domínio sobre essa conta também. Olha aqui como é composta a tarifa de energia. 31% é para geração. O resto, 70%, é para transmissão, distribuição, encargos sociais e impostos. Se você gerasse energia local na sua residência, você economizaria 70% que você não precisaria pagar até a energia chegar à tua casa. Então, essa é mais uma das indicações que a energia distribuída, produzida no local, ela é muito mais favorável do que uma mega planta. Energia distribuída, você vai produzir ela na indústria, na residência, nas escolas, em restaurantes, hospitais. Qualquer edifício, qualquer unidade consumidora pode produzir sua energia própria, usando a energia solar. Energia. Bom, aqui repetir como ela afeta um todo a sociedade, né? Tudo que ela afeta.
como realmente ela afeta todos os setores da sociedade, nós temos que ter, então, o quê? A cidade sustentável, ela tem que começar a ter suas próprias legislações para a utilização dessas energias. Por exemplo, tem que entrar alguns projetos de lei, por exemplo, vai construir um condomínio, não tem que deixar uma área verde para o condomínio, então colocar na lei que tem que deixar uma área, fazer um cálculo de quanto aquele condomínio vai consumir de energia elétrica e fazer um cálculo e deixar uma área para produzir energia para o próprio condomínio. Então seria esse tipo de ações aí que incentivos fiscais de IPTU. Isso daí arrepia o cabelo de quem administra, fala, pô, não vai baixar a minha arrecadação. Não, tem várias formas de você fazer isso. Você tem que fazer, você vai fazer certificações certificações de imóveis, levando em consideração vários aspectos. Seria a coleta de água, área verde, eficiência energética. Você imagina, por exemplo, um restaurante com selo verde, ele coleta a sua água, ele tem área verde, ele produz sua própria energia. Agora, você imagina um bairro de 50 mil pessoas, de 50 mil residências, por exemplo, que todos eles coletam, têm a sua geração de energia, coleta de água, área verde. Isso vai diminuir muito o custo da prefeitura para administrar essa área. Então, você tem que fazer um cálculo. Eu diminuo o IPTU, mas eu vou gastar menos para administrar essa área. Então, a gente tem que planejar, colocar todos esses números na prancheta e ver como que a gente pode incentivar a utilização dessas energias renováveis. Mais aqui uma legislação, Ministério das Minas e Energia, uma portaria 538, tem como objetivo incentivar a expansão, geração e distribuição de energia elétrica e fontes renováveis, residências, instalações industriais, comerciais, escolas técnicas, universidade, hospitais e edifícios públicos. A estimativa é de 100 bi de investimento até 2030. Você imagina uma cidade com as regras claras, IPTU verde, com legislação clara de utilização dessa fonte de energia. Você manda um projeto para o governo, para a aprovação de um projeto para a implementação dessa energia. Você imagina um município que está com todas as suas legislações em dia, está trabalhando para aquilo, e um município que não tem nada preparado ainda. Qual é a chance de um município que está com as legislações em dia de ganhar um projeto desse? Então, é muito importante a gente começar a pensar em legislações, incentivos para o município, para a implementação dessas energias. Aqui a meta, passar rapidamente, que as metas, o Brasil já assinou alguns compromissos aqui com a ONU, reduzir a emissão de gases de efeito estufa nos níveis de 2005, 37%, 2026, 43%, 2030. Tem algumas metas para se alcançar aqui, e a participação de fontes renováveis até, além de energia hídrica, 28%, 33% até 2030. Então, nós já temos aí um compromisso assinado internacionalmente. Esse conceito de geração de energia local, ele vai mexer com a cabeça da gente, vai mudar totalmente a maneira de a gente pensar com relação à energia. Imagina vocês agora sentados nessa cadeira, ouvindo eu falar sobre esse tema aqui e ganhando dinheiro. Imagina vocês fazendo uma compra no shopping center e fazendo a compra, assistindo filme e ganhando dinheiro sem fazer nada. Isso é possível, isso vai ser possível em um futuro muito próximo. Se vocês tivessem um carro elétrico, estivesse um estacionamento preparado para vocês plugarem o seu carro no estacionamento, não para você carregar a sua bateria, mas para você injetar energia na rede. Você tem um mini gerador de energia elétrica no seu carro, você poderia estar injetando na rede, e se a cidade estiver preparada, se a rede estiver preparada, você estaria ganhando dinheiro com isso. E essa aqui é uma das... Aqui é só um exemplo de condomínios. Hoje a gente só troca energia com a rede, mas muito em breve nós vamos poder vender essa energia. Então, a pessoa que tem uma casa de 200 metros quadrados, usa 40 metros quadrados para produzir energia elétrica, ela pode preencher o resto do telhado dela e vender energia, ganhar dinheiro com isso. É bom para o país e é bom para as pessoas, porque o país não precisa investir na instalação de sistema de geração de energia elétrica. Eu fiz um exemplo rápido aqui em Rio Preto, peguei uma escola de Rio Preto, que ela gasta R$3.000 por mês, 5.280 kWh mês, esse é o preço do quilowatt-hora mês que é paga. Vamos supor que essa escola vai implementar um sistema de energia solar. Um sistema para implementação que seria de R$160 mil, mais ou menos. R$160 mil, eu pago R$3.000. Poxa, é muito caro isso. É muito caro.
Dá uma olhada, esses dois gráficos mostram quanto vai ser gasto de energia ao longo de 25 anos, né? A conta de energia elétrica que você paga aqui, são os primeiros 4 anos, aqui são os primeiros 4, aqui só vai mostrar em uma maior aqui. R$160 mil, retorna esse dinheiro em 660 em 4 anos. Em 4 anos você paga o investimento. 4 anos é a quantidade de tempo que a prefeitura vai gastar dinheiro com essa escola, R$160 mil. Se ela investir nesse sistema de fotovoltaica, durante os 25 anos que vai ser a utilização da energia fotovoltaica, se ela não tivesse colocado o sistema, ela gastaria mais de 3 milhões e 500 em 25 anos. Você conta aí 39 escolas, 35 escolas, seria uma economia em 25 anos de R$100 milhões, mais ou menos, 120, 100 milhões de reais. Esse dinheiro é um dinheiro que entra para a prefeitura, ela pode abater isso em IPTUs, então seria essa maneira de você planejar. Você tira daqui, põe dali, até você conseguir equacionar o seu problema de investimento. Uma sugestão para o que teria que ser feito em São José do Rio Preto. Isso daqui é mais ou menos o consumo de energia da cidade, em vários setores aqui. Eu não vou fazer nenhum cálculo agora, etc. e tal, mas o que a gente precisa fazer é fazer um planejamento como se instalaria esses sistemas de energia solar na cidade de Rio Preto. Teria que fazer uma avaliação econômica de cada um desses setores, quanto ele gasta, etc. e tal, e implementando aos poucos essa energia até que a cidade se torne autossuficiente em produção de energia. Bom, vamos supor que você tem aí 3 mil painéis esparramados pela cidade de Rio Preto, 5 mil painéis. Quem que vai dar uma análise, quem que vai dar uma assistência técnica para isso? Tem técnicos especializados para fazer isso? Como seria o monitoramento disso? A energia solar é muito simples. Esse aqui é um projeto no Japão com 32 módulos. Eu posso entrar aqui agora no meu telefone celular, eu consigo visualizar a planta, como o que está acontecendo agora em tempo real. Você tem aqui os 32 módulos. Se eu clicar nesse módulo de número 12, o número 12 aqui, eu quero saber o que está acontecendo nele. Aqui está mais ou menos a média de energia, 55 watts, 56 watts, todos os painéis estão produzindo ao mesmo tempo, porque agora é 8 horas, quando eu fiz esse gráfico, era 8 horas da manhã, estaria nessa posição aqui. Quanto mais verde, maior a potência. Se eu clicar na unidade 12, eu vejo ele às 6 horas da manhã começando a produzir energia aqui, ó. E vai até às 18 horas. Então, você tem um gráfico da produção individual dos painéis. Você tem 2 mil painéis esparramados, você consegue ir lá no painel de número 685 e ver como ele está funcionando. Esse aqui, você vê nos últimos, na semana, aqui é do dia 9 até dia 11 de setembro. Você vê que essa daqui é uma curva normal do dia. Você vê que esse daqui é dia de chuva, dia nublado, dia nublado, dia nublado. Esse daqui é um dia de sol normal. E aqui durante o mês todo, você consegue fazer uma varredura no mês todo, como esse painel vinha produzindo energia. Você vê que aqui significa chuva, chuva, e aqui ele voltou ao pico normal. Quer dizer, você tem uma assistência técnica sentado num restaurante, você pode saber como que os painéis estão funcionando. Isso aqui também é da semana, né? Tem vários dias da semana. Aqui foi 1,35 kW, dia de chuva, seria normal acontecer isso. Foi montado em dezembro. Você está vendo que em dezembro ele começou a aumentar a produção, chegou em julho, porque o Japão, ao contrário daqui, a estação de sol, o sol é mais largo, o dia de sol lá em julho, nós aqui somos em dezembro. Isso aqui é no ano. Por exemplo, você tem... Esse daqui foi montado no ano passado. Se tivesse sido montado isso há 5 anos atrás, você tinha anualmente o que cada painel desse tinha produzido no ano. Quer dizer, isso é uma maneira de você dominar a sua planta sem muitos gastos em mão de obra, etc. e tal. Esse aqui é um lago no Japão com 1.200 painéis, também monitorados individualmente, né? Então você pode ter energia fotovoltaica, imagina Rio Preto todo com energia fotovoltaica, estação fotovoltaica, etc. e tal, e de repente começa a chover. Agora eu vou dar uma desilusão no uso da energia solar. De repente começa a chover, você tem aí um monte de energia sendo injetada na rede, 2 dias de sol, como é que faz? Como é que flutua isso na rede, na verdade? Essa flutuação na rede também está sendo pensada agora e vai ser resolvida utilizando um sistema que chama célula combustível, que seria a bola da vez daqui uns 10 ou 20 anos que entraria no mercado. Primeiro vamos estabelecer a fotovoltaica, depois nós vamos entrar com a célula combustível. Célula combustível, ela produz energia elétrica através do gás hidrogênio, eles soltam elétrons aqui, fornecem energia elétrica, junta com oxigênio e produz a água. Então é um gerador de energia elétrica que é
que tem como produto de reação energia elétrica e água ultrapura. Esse foi um projeto que eu trabalhei na NASA. Todas as espaçonaves, a geração de eletricidade de espaçonave é feita através de células a combustíveis. A célula combustível, os astronautas, eles utilizam a água da célula combustível para beber. Eles não levam água. É uma água ultra pura, você tem que pôr só uns sais minerais. Então, esse projeto, a célula combustível foi basicamente desenvolvido em projetos da NASA. Desde no primeiro lançamento de uma nave tripulada, o projeto Gemini, eles precisavam de um sistema gerador de energia elétrica que não falhasse. Não podia ser baterias, energia solar. Então, foi usada a célula combustível. Como que a célula combustível funciona, já estou quase acabando, como a célula funciona com o painel fotovoltaico? Esse aqui é um projeto da Marinha Norte-Americana que eu participei em 94, 95. Esse aqui sou eu sentado num carro elétrico. A gente tinha um sistema de gerador fotovoltaico que durante o dia ele fornecia energia para a rede e também produzia hidrogênio. Quando o sistema eletrônico indicava que não tinha sol, não tinha energia do sistema fotovoltaico, ele ia lá, liberava o hidrogênio dos tanques e produzia energia elétrica através da célula combustível. Então, é um sistema híbrido que você vai garantir que ter sempre energia no final da rede. Energia solar é uma energia intermitente, ela só tem quando você tem o sol. Então, aqui você garante energia firme na ponta, usando ela para produzir o hidrogênio e depois... nos dias à noite ou nos dias de chuva, você utiliza a célula combustível. Nós já desenvolvemos alguns projetos aqui no Brasil, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa. Esse daqui é um projeto da CEMIG, de 1 kW, esse aqui é um de 5 kW, esse aqui também é um de 5 kW. Toda essa sala aqui está sendo iluminada, toda essa stand aqui, isso aqui é uma apresentação da ANEEL em Brasília, no Hotel Tênis Clube. Essa stand aqui estava sendo iluminada pela célula combustível. Nós podemos transformar isso, ao longo dos anos, uma cidade autossuficiente em energia. Nós podemos até exportar energia através do vetor hidrogênio. É só isso, obrigado. O convidado agora é o arquiteto e urbanista Milton Faria de Assis. Boa noite a todos. Acabo de receber uma... Obrigado. Uma boa notícia que a gente pode usar os 30 minutos, então... Eu estava preparado para falar assim, estilo metralhadora, mas então vamos pausar um pouquinho mais. Bom, o tema, né, é mobilidade urbana, claro que a ênfase aqui na cidade de São José do Rio Preto e na nossa região próxima. E vamos começar então com as definições. Segundo o Ministério das Cidades, em seu site, mobilidade urbana é a capacidade e deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano através da infraestrutura urbana, para a realização das atividades cotidianas em tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro. Acessibilidade, que é muito próximo andam juntas, né? Mobilidade e acessibilidade, é a facilidade, condições e possibilidades de alcance para utilização com segurança e autonomia dos destinos desejados na cidade e seus elementos, proporcionando a maior independência possível às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para fazer um nivelamento inicial, vejo muitos alunos, inclusive das faculdades de arquitetura, de engenharia, colegas da prefeitura, pessoas aqui da comunidade. Os modos de transporte e de integração, eu trago algumas referências, porque são vários os modos. Nessas imagens mesmo, né? Sob trilhos, você tem trens suburbanos, metrô, VLT, o transporte sob pneus, né? Ônibus, aqui uma integração, o caso de Curitiba. Então, é um modo de transporte. Um modo que está muito em voga em muitos países do mundo, até por ser, professor César, né? Uma tecnologia limpa, e vejam vocês aí como é amigável a relação de um transporte que aparentemente seria pesado, né? Como ele respeita, ele convive com os pedestres, com os outros tipos de trânsito, e então é um dos modos de transporte que hoje estão em voga. Uma tecnologia mais cara, logicamente, da tecnologia de ônibus sobre pneus, mas é mais barato do que os metrôs. Mas a gente sempre vê a possibilidade de uso
não de um único modo, mas que hajam vários modos. No caso mesmo aí de Barcelona, existe o metrô, nessa via aí que está ao lado, a gente vê a passagem de vários ônibus, enfim. É importante que seja um sistema multimodal. Numa outra ponta, talvez uma forma de transporte, um modo bastante simples, né, barato, a bicicleta. Nós temos, mundo afora, ciclovias, como no caso de cima, e ciclofaixas. Em Rio Preto, especificamente, e aí esse vídeo está focando em uma coisa que é muito importante na nossa cidade, né, que é todo o eixo formado pelo Rio Preto, o Vale do Rio Preto. Eu diria que ele une Rio Preto. Não é um acidente geográfico, um rio, mas que ao longo do tempo ele tem sido aí realmente um ponto de união das pessoas. E está sendo usado também para modos de transportes, os mais tradicionais. Esse local aí é um corredor de ônibus, mas já com a introdução de ciclovia, que o projeto, inclusive o plano diretor, né, Israel, na sua palestra você falou do sistema de fundos de vale, são lugares propícios por serem planos, serem arborizados, sempre lembrando. Com a palavra, Coca Ferraz. Boa noite para todos, para todas. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui em Rio Preto, uma cidade que eu sempre tive uma relação muito forte, pude participar de alguns estudos, de alguns trabalhos aqui em Rio Preto. Então é um prazer muito grande estar aqui novamente nessa noite, podendo dar alguma pequena contribuição aí para essa questão do plano diretor, enfim, né, para preparar o futuro da cidade. Então espero ser útil aí com algumas reflexões. Vou fazer apenas algumas reflexões, porque nessa altura da vida, né, eu já passei faz algum tempo, já dos 20 anos, né, eu quero dizer a vocês que já não tenho mais certeza de quase nada, né? Já estou quase transpondo os umbrais da existência terrena e tenho pouca certeza das coisas. Mas eu queria começar o tema que nós vamos falar sobre mobilidade urbana, contando para vocês duas histórias que eu vivi pessoalmente. E a mobilidade urbana, quando a gente fala em mobilidade urbana, na verdade a gente está falando entre uma dicotomia entre o transporte público e o transporte privado. Ou um equilíbrio entre o transporte público, o transporte privado, o transporte individual. Então eu quero contar duas passagens que eu vivi para ilustrar bem esse caso para vocês. Primeiro eu vou contar uma história que eu vivi como professor visitante na Universidade de Waterloo, no Canadá. Eu fiquei lá um período como professor visitante e fiquei muito amigo de um professor lá. Esse professor, meu amigo, uma segunda-feira de manhã, ele chegou lá muito triste, na Universidade de Waterloo, que é perto de Toronto, e eu comecei a conversar com ele, senti que ele estava triste e tal, e daqui a pouquinho ele desabafou comigo, que ele estava muito chateado, que ele estava tendo alguns problemas familiares já há algum tempo, e que a mulher dele resolveu se afastar um tempo para ver o que acontecia e tal, que a mulher se mudou para um outro apartamento e tal, e ele estava muito triste com isso. Bom, isso passou uma semana, e ele já voltou praticamente ao normal, né? Uma semana depois ele estava normal, aceitou bem a situação, enfim, né? Bom, depois de passado aproximadamente um mês, esse camarada voltou novamente, esse professor, na segunda-feira de manhã, muito triste lá, e eu percebi que ele estava triste, vamos tomar um café, e quando eu percebi que ele estava muito triste depois de aproximadamente um mês, falei, será que ele está triste porque a mulher dele voltou, né? Eu imaginei, mas não era. Ele estava triste porque ele tinha batido o carro. Eu lembro que ele tinha um carro vermelho maravilhoso, um carro desses. Eu não sou muito ligado em marca de carro, nada, mas eu lembro que era um carro maravilhoso. E ele tinha batido o carro dele. E ele estava triste, estava inconformado, inconsolável. E eu tentando dizer para ele, não, daqui a pouco o teu carro vai estar bom e tal. Bom, quando a mulher dele, vamos dizer, se separou dele, depois acabaram voltando, até fiquei muito feliz. Ele ficou uma semana triste. Quando ele bateu o carro dele, ele ficou 2 meses triste. Eu lembro quando eu estava voltando ao Brasil, ele estava triste, porque batia o carro dele, estava ainda consertando e tal. Então isso mostra o quê? Mostra que o carro, para o canadense, para o americano, né,
tem um valor inestimável, uma joia rara, uma coisa muito importante. Então, até essa cultura, né, de valorização do carro, valorização do automóvel. Muito bem. Então, essa é a história que eu vivi nos Estados Unidos, no Canadá. Nos Estados Unidos passou algo parecido, tal, com isso, com uma história parecida com essa também. Bom, depois eu fiquei uns tempos na Europa, fiquei lá na Universidade de Lund, na Suécia. E uma bela noite, aliás, um dia lá, o professor-chefe do departamento me convidou lá para jantar, com ele e com um grupo de professores que trabalhavam na Universidade de Lund, na Suécia. Eu falei, aceitei, né, de muito bom grado, agradeci e tal. E falei, olha, o professor Sverker vai passar para te apanhar no hotel, tal, às 7 horas da noite, coisa parecida. E eu fiquei esperando no hotel. A temperatura estava 18 graus abaixo de zero e estava nevando. E eu esperando no saguão do hotel, o professor Sverker apareceu lá, né, vamos lá para o jantar e tal. Passou a mão no guarda-chuva, abriu o guarda-chuva, falei, bom, eu pensei comigo, do carro dele deve estar próximo aqui e tal, né, para a gente chegar até o carro lá. Bom, andamos 2 quilômetros debaixo do guarda-chuva, eu e ele, né, bem abraçadinho, porque estava frio para burro, nevando, e fomos até um ponto de ônibus. Pegamos o ônibus, fomos para o centro da cidade, de Lund, que é uma cidade pequena, cidade até algumas partes medieval, e fomos jantar lá. Lá estavam esperando o professor Christian Hint, que era o chefe, e o outro professor Andras. Aí jantamos lá e tal. E eu falei, bom, agora na hora de voltar, algum desses outros professores vai me dar uma carona de carro, né? Tenho certeza disso. Então. Bom, acabou o jantar, eles até tomaram um pouco de vinho e tal. Eu falei, pô, mas como é que o cara vai dirigir tendo bebido, né, na Europa e tal? Comecei a me desanimar. Mas falei, não, talvez tenha bebido pouco e tal, né? Etc. Bom, quando acabou o jantar, saímos ali fora do restaurante, nevando, temperatura 18, 20 graus abaixo de zero, né? Falei, bom, agora vamos voltar de carro. O professor Andras falou, não, eu moro próximo aqui, vou a pé. O professor Christian Hint, que era o chefe do departamento, passou a mão numa bicicleta, botou um capacete e disse que ia de bicicleta para a casa dele, isso 11 horas da noite, 20 graus abaixo de zero, nevando. Isso é importante dizer, né? Falei, mas professor, você mora próximo aqui? Ele falou, 20 quilômetros daqui. Eu tenho uma ciclovia que vai até onde eu moro. Né? E eu, conclusão, voltei para casa, né, para o hotel lá onde eu estava, de ônibus, com o professor Sverker Almqvist. Por que eu estou contando essa história para vocês, essas duas histórias? Para mostrar que uma coisa é a cultura americana, né, que o carro tem um valor fantástico para eles. Então, eles querem usar o carro, eles usam o carro. As cidades americanas são cidades construídas por automóvel, né? A gente chama de car cities, não é isso, Milton? Car cities. E as cidades europeias têm outra cultura. São cidades mais antigas, né? E por uma questão cultural, foram cidades que foram construídas para o transporte coletivo e para o pedestre, que a gente chama de transit and walking cities, né? Bom, isso tudo eu estou contando para vocês, porque... E como é que nós vamos ficar aqui no Brasil? Nós vamos ficar com a cultura americana ou com a cultura europeia? Bom, aí vem o seguinte. Aí vem o professor Coca, que passou um período na Europa, e vem entusiasmado com o transporte coletivo da Europa, entusiasmado com as cidades europeias, com valorização da área central, grandes espaços, né, para eventos, e as pessoas caminhando, pouco uso do carro, o carro, muitas delas proibido na área central, e que ficou entusiasmado com esse modo de vida do europeu, né, e se entusiasmou pelo transporte coletivo. E escreveu um livro chamado Transporte Público Urbano, né, que o Milton Assis deve ter um exemplar e tal, e entusiasmado com o transporte coletivo. E queria que o Brasil mudasse, queria que o Brasil fosse europeizado, que no Brasil nós passássemos, as nossas cidades, a ter a mesma estrutura de mobilidade que as cidades da Europa, né? Bom, mas com o passar dos anos, né, o professor Coca Ferraz foi percebendo que as coisas não eram bem assim. Que o transporte coletivo tem uma série de vantagens, eu vou colocar para vocês algumas aqui, fantásticas. Mas ele tem algumas desvantagens também fantásticas, que levam a população, e eu vou mostrar isso para vocês, a optar pelo transporte individual, infelizmente. E aí o professor Coca foi mudando um pouquinho também o rumo da atividade dele acadêmica, profissional, né? Ele passou a perceber que ele cansou de lutar pelo transporte coletivo,
e começou a perceber que o transporte coletivo não é o que as pessoas queriam, né? E passou a trabalhar em outras áreas, na área de mais de trânsito, de tráfego, de segurança no trânsito, né? Pudemos escrever um livro sobre o assunto também, que, por inspiração divina, é uma referência em nível nacional. Então, tudo isso aconteceu na vida do professor Coca. Bom, à luz desses fatos, queria dizer para vocês, fiquei felicíssimo com a palestra do Milton Assis, muito feliz, né? Fiquei felicíssimo com a palestra dele. Ele me deixou muito feliz. Mas eu vou cometer aqui uma grande ingratidão com o Milton Assis. Eu vou contrariá-lo, pelo menos na parte final da minha palestra aqui. Eu vou deixá-lo triste com a parte final da minha palestra. Porque eu acho que o transporte coletivo é importante, mas ele vai ser sempre limitado. Porque as pessoas desejam outras coisas. Então, minha palestra vai se pautar mais ou menos nessa questão que eu estou colocando para vocês, nessa minha mensagem. Então, agora vamos falar um pouquinho. Você pode ir. Bom, características relevantes da mobilidade. O que nós queremos da mobilidade? Né? Pelo menos no campo dogmático. Nós queremos segurança, sustentabilidade ambiental, baixo custo, e eu gostei muito da palestra do professor que antecedeu o Milton. Qual é o seu nome, professor? César, professor César. Desculpa, viu, professor? Não guardei. Depois que a gente passa dos 30, fica... Professor César, gostei muito da palestra dele. Baixo custo, a gente quer baixo custo, né? A gente quer que recursos sejam utilizados em outras coisas. Contribuir para gerar cidades humanas e eficientes, socialmente justa, universal e integrada. Esses são os conceitos básicos da mobilidade. Vou falar rapidamente de cada um desses aspectos aí. A questão da mobilidade com segurança. Vou passar alguns dados aqui que não tem muito a ver com a mobilidade urbana, mas acho que é importante colocar. A questão da segurança, né? No planeta Terra morrem, anualmente, 1,3 milhão de pessoas por ano. Atualmente morrem 1,3 milhão de pessoas por ano. Próximo de 50 milhões de feridos, muitos se tornando deficientes físicos ou mentais. 40 milhões de terráqueos já morreram em acidentes de trânsito. Então, a acidentalidade viária é uma verdadeira catástrofe, né, no mundo atual. E no Brasil, em especial, nós somos recordistas, né, um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. Próximo de 50 mil mortes anuais, 1 milhão de acidentes, 500 mil feridos, 100 mil com lesões permanentes. O problema da morte é gravíssimo, né? Ninguém fica penalizado com isso, mas tão triste quanto a morte é a pessoa que fica uma sequela grave definitiva que impede uma vida normal, né? Então a gente estima aí 50 mil mortes por ano no Brasil, próximo disso, e estima aí 100 mil ficando com lesões permanentes, com sequelas permanentes que impedem uma vida normal. Então isso é uma coisa muito triste também. A relação entre mortes e a frota de veículos no Brasil é 5 a 12 vezes maior que nos países desenvolvidos. E o custo para a sociedade é de 50 bilhões de reais, cerca de 1% do PIB. Mais ou menos um quarto disso que eu coloquei aqui, esses dados todos, ocorrem nas cidades. Então, essas 50 mil mortes, aproximadamente 20 mil mortes ocorrem nas cidades. Então, um problema grave quando a gente fala de mobilidade urbana é a questão da segurança. Ela tem que estar bem colocada. Bom, outra questão, aqui está um dado também relacionado com a segurança, que é a vitimização grave no transporte urbano. Nos países desenvolvidos, o risco de você sofrer um acidente grave no ônibus, por exemplo, que são números relativos. Se for igual a 1, com o carro é 5 vezes maior. A pé é 50 vezes maior. De bicicleta é 100 vezes maior, de motocicleta é 500 vezes maior, aproximadamente. No Brasil, se o risco de você sofrer um acidente grave no ônibus é 1, no carro é 20, a pé é 300, estou falando de transporte urbano. A bicicleta é 500 e a motocicleta é 3.000. Então, fica claro, né, do ponto de vista da segurança, que é o ponto mais importante que tem que ser levado em conta, né, sobretudo para quem planeja, para o planejador, para o técnico. Claro que o transporte ônibus, estou falando de ônibus, não estou falando nem de metrô, de BRT, de VLT, estou falando de ônibus, que é o modo mais comum. Não há dúvida alguma que o nosso caminho seria o transporte coletivo, o transporte público, utilizando o ônibus, sem dúvida alguma. A segurança é muito maior que o transporte individual. Próximo, por favor. A questão da sustentabilidade ambiental. Quando a gente fala em consumo de energia por passageiro quilômetro, pensando nos combustíveis que nós usamos hoje, sobretudo derivados de petróleo. Nós temos, se o consumo de energia por passageiro quilômetro transportado, quer dizer, um passageiro por quilômetro, cada quilômetro transportado,
Se o ônibus consome 1, o carro consome de 5 a 15, a moto consome de 3 a 6 e a bicicleta, evidentemente, consome 0. Então, vejo que, do ponto de vista de consumo de energia, que está presente de forma forte, né, na questão da sustentabilidade ambiental, o ônibus também é o melhor modo de transporte, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Próximo, emissão de poluentes por passageiro quilômetro, também ligado à mobilidade sustentável. O ônibus, se o ônibus for 1, quer dizer, é sempre relativo isso, né? O carro é de 5 a 15, a moto de 3 a 10 e a bicicleta 0. Pensando nos derivados de petróleo, que ainda constitui o principal tipo de combustível utilizado no mundo todo. Então vejo que quadro favorável ao transporte coletivo, né? E estamos falando de um módulo de transporte coletivo, que é o ônibus. Não vamos nem falar do BRT, do metrô, etc., né? Do bonde, etc. Então vejo que o transporte coletivo, em particular o ônibus, só tem vantagens. Mobilidade com custo baixo. O custo por passageiro quilômetro. Se você computar todos os custos, todos os gastos, todas as despesas, se o ônibus é 1, o carro é de 4 a 10, a moto é de 3 a 5 e a bicicleta é 0, digamos assim, né? Então vejam vocês que o uso massivo do carro, além desse valor aí, que nós colocamos de 4 a 10, necessita de grandes investimentos públicos, em vias, obras de arte, estacionamento, sistema de controle do tráfego, etc. Então, sob esse aspecto também de custo, não há dúvida nenhuma que o transporte coletivo é o modo mais indicado, o melhor modo de transporte. Consumo de espaço viário por passageiro quilômetro, que está ligado a congestionamentos, está ligado a rapidez no deslocamento, essa questão da ocupação do espaço viário. Se o ônibus, o espaço viário consumido por passageiro, quilômetro, que é a unidade normal de transporte que nós utilizamos, é 1, o do carro é 6 a 15, a moto é de 3 a 5 e a bicicleta é de 2 a 3. Então, vejo que aqui também o transporte coletivo, em especial o modo ônibus, que, como eu disse e reitero, é o modo mais usado, ele leva vantagens sobre todos os outros modos, né? Isso é uma coisa óbvia, e os dados estão aí para mostrar isso, né? Bom, aqui tem uma figura interessante que mostra o consumo de espaço viário com 3 modos de transporte, né? Com 3 modos de transporte. O modo carro, para você transportar aproximadamente 70 pessoas, você precisaria, considerando uma ocupação aí em torno de 1,5 passageiro por carro, que é mais ou menos o que nós temos no Brasil, você precisaria de todo aquele espaço viário mostrado à esquerda ali, esse espaço todo aqui, para transportar essas 70 pessoas aqui. Se essas pessoas estivessem a pé, elas poderiam ocupar apenas esse espaço aqui, né? Aqui também. E se elas pudessem estar dentro de um ônibus, 70 pessoas no ônibus, seria um número bastante razoável, não é uma lotação excessiva, elas ocupariam esse espaço viário apenas. Então essas fotos mostram que, sem dúvida alguma, né, do ponto de vista de consumo de espaço viário, de congestionamento, de fluidez do trânsito, não há dúvida nenhuma que o transporte coletivo dá de 10, 20 a 0 nos outros modos de transporte individuais, seja o carro, seja a bicicleta, seja a motocicleta. O próximo, por favor. Aqui também tem uma outra, a mesma foto, só que em preto e branco. Mobilidade contribui para gerar cidades humanas e eficientes, né? Visão do consumo de espaço. Aqui o consumo de espaço para transportar 70 pessoas de carro, aqui essas pessoas estão a pé, e aqui essas pessoas no ônibus, né? Então vejo a vantagem do transporte coletivo. Próximo, por favor. Bom, aqui tem algumas coisas também interessantes de citar, né? Algumas frases célebres aí na literatura sobre essa comparação transporte coletivo e transporte individual, que é o seguinte: se todas as pessoas que trabalham no edifício de escritórios utilizassem carros, seria necessário construir um outro edifício 20% maior para atender a demanda por estacionamento, né? Então veja que você faria um edifício para as pessoas trabalharem, de escritórios, e ao lado você teria que construir um edifício 20% maior para que as pessoas pudessem deixar os seus carros guardados. Em algumas cidades do mundo, efetivamente, você repara claramente nisso, você percebe claramente isso, né? Outra frase interessante também, frase célebre na literatura, do Camp Oakley. A cidade que quiser resolver o problema de locomoção de seus habitantes com automóveis, ampliará cada vez mais as áreas centrais de circulação e estacionamento, até o extremo em que não existirão mais os edifícios. Aí deixará de existir também a cidade, né? Claro que ele falou de forma exagerada, né?
mas tem um fundo de verdade. Se você olhar, por exemplo, você subir na Torre da Sears, em Chicago, e olhar para baixo, uma cidade, um centro antigo, lá bonito e tal, que foi totalmente degradado para você fazer sistema viário, né? Tem um grande trevo bem no centro ali de Chicago e tal. Então isso mostra, tem um fundo de verdade aqui, né? Talvez um pouco de exagero, talvez muito exagero, mas tem um fundo de verdade. E aqui o João Volpe, em 1975, ele disse uma frase também célebre, que está aí na literatura de transportes. Disse o seguinte, isso relativo aos Estados Unidos. Há 50 anos, nós necessitávamos de transporte público, em virtude da maioria dos americanos não possuía automóvel. Ninguém tinha automóvel, tinha que usar o transporte público, que à época era o bonde, principal modo. Hoje, nós precisamos ainda mais desse tipo de transportes, devido ao fato da maioria dos americanos possuir automóvel. Se todo mundo resolver usar o seu carro, as cidades entram em colapso. Essa é a intenção da frase do João Volpe. Então, algumas frases célebres aí, né? E falar um pouquinho de mobilidade socialmente justa, né? Mobilidade socialmente justa envolve o subsídio ao transporte coletivo, sem dúvida alguma, porque a grande maioria dos usuários de transporte coletivo, sobretudo no Brasil, são pessoas de menor renda, então o subsídio é importante, não só para isso, tentar também atrair usuários de maior renda. E uma distribuição econômica do espaço viário, com prioridade para o transporte coletivo, os ônibus, nas vias, mediante faixas exclusivas ou segregadas, canaletas, né, e prioridade nos semáforos, etc. No Brasil, praticamente não vê prioridade no semáforo, mas em alguns países do mundo, quando o ônibus, né, sobretudo em canaleta, ou um BRT, por exemplo, como colocou o Milton Assis, se aproxima de um cruzamento semaforizado, o sinal, né, a luz fica verde para esse veículo, dando prioridade total para o transporte coletivo, né? Um VLT que eu conheço muito bem, porque trabalhei muito tempo lá no México, em Guadalajara, eles têm um sistema de VLT lá que é muito interessante, que utiliza esse sistema de abrir semáforos para quando o veículo está passando. Mobilidade universal. Transporte especial para cadeirantes, isso é fundamental. Transporte regular acessível para deficientes, idosos, crianças, etc. Então, são conceitos importantes quando você vai falar de mobilidade numa cidade. Isso tudo que eu coloquei para vocês. E a mobilidade integrada. O que ela implica, a mobilidade integrada? Integração entre os modos individuais ou coletivos, né, ou coletivos com modos coletivos. Pode ser física, tarifária e no tempo. O que é a física? Né? A física é a proximidade. Você vai trocar de um ônibus, por exemplo, por um sistema de metrô numa grande cidade, ou em Rio Preto no futuro, né, Milton? Do ônibus para um sistema de BRT, um ônibus especial, tal, você tem que ter isso próximo, num terminal, tal, proximidade física. Depois tem a questão da tarifária, que é você trocar de linha sem necessidade de pagar uma nova passagem, né? E a questão de integração no tempo, também, que é um conceito importante, porque às vezes você utiliza uma linha de ônibus e vai tomar o ônibus de uma outra linha, você tem que esperar demais, né? Isso é ruim. Isso desestimula a pessoa a usar o transporte coletivo. Então é preciso pensar também que a transferência precisa ser feita rapidamente, para a pessoa não esperar muito. Eu não vou entrar em detalhe técnico disso, né? Tem várias formas de fazer isso, etc. e tal. Mas é importante isso. E aqui, né, eu acabei de falar isso, né, a integração tarifária, que é o não pagamento na continuidade da viagem quando a troca de veículos no transporte coletivo. Seja com terminais fechados, como era no passado. Rio Preto foi uma das cidades pioneiras nesse sentido, um projeto que o Milton pilotou, não é isso, Milton? O terminal de Rio Preto era fechado, continua fechado, né? Mas naquele tempo, hoje ele poderia ser aberto com cartão inteligente. Naquele tempo foi fechado. E a mobilidade no tempo, quando o transporte coletivo prevê a programação de operação, sincronismo de horário nos terminais, para evitar a espera. Porque, realmente, você tem que trocar de veículo, tem que esperar pelo próximo veículo, realmente desestimula a pessoa a andar de transporte coletivo. Bom, mobilidade integrada, tem alguns exemplos aí, né, de mobilidade integrada. Alguns casos aí. Essa aqui é a cidade de Rochester, nos Estados Unidos, né, que tem, você chega de ônibus na área central, para no estacionamento, e você consegue, é uma cidade muito fria, bem no norte, no inverno, sobretudo, e você consegue percorrer toda a cidade a pé,
por ruas subterrâneas, passagens subterrâneas, né, onde também tem atividades comerciais de prestação de serviço, ou passagens aéreas entre edifícios. Então, isso é um exemplo de mobilidade integrada. Próximo. Aqui uma foto só ilustrativa em Havana, em Cuba, onde você entra com a bicicleta dentro do ônibus lá. Você pode entrar. Resumo do que eu falei até agora. O transporte coletivo é, de forma dispar, o melhor modo de transporte para a gente utilizar nas cidades. Do ponto de vista energético, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista de uma cidade mais humana, enfim, sob todos os aspectos, do ponto de vista de poluição, etc. e tal. Do ponto de vista de uma mobilidade mais fluida, etc. e tal. Mas acontece que o ser humano não leva isso em conta na sua decisão. Ele leva em conta outros aspectos. E aqui eu vou reiterar o que eu disse no início. Eu vou deixar o Milton, que me deixou tão feliz, né, com o sonho dele de um transporte coletivo forte, etc. e tal, eu vou deixar ele um pouco triste, porque, claro, que o transporte coletivo tem o seu papel, e eu vou realçar isso, mas, infelizmente, o transporte individual está vencendo, entre aspas, a batalha com o transporte coletivo, né, contra o transporte coletivo na maior parte das cidades do país. Tem cidades que, nos últimos 3 anos, perderam 30% da demanda por transporte coletivo, Milton. A gente tem acompanhado isso. Mas qual é a colocação que a gente queria finalizar aqui? Considerando as vantagens do transporte individual sobre o coletivo, e aí que o ser humano leva isso em conta. Primeiro, porta a porta. Porta a porta. Você pega na porta da sua casa e para na porta do seu local de trabalho, do seu local de estudo, etc. Flexibilidade de uso no espaço e no tempo. Você usa a hora que você quer, você pega o teu carro e você segue o caminho que você quer. Flexibilidade no tempo e no espaço. Você pega o teu carro com a sua esposa, com os seus filhos, deixa a sua esposa no local de trabalho, deixa o teu filho na escola, passa na farmácia para comprar um remédio e vai para o teu local de serviço. Na volta, você pega o teu filho, pega a tua esposa, passa na padaria para comprar pão e volta para casa, passa no supermercado, faz compra, coloca no porta-mala e volta para casa. Então, essa flexibilidade de uso no tempo e no espaço é uma coisa que atrai muito as pessoas. O ser humano normal, ele não está preocupado, porque acidente é uma coisa mais rara, né? Claro que os dados estão aí. O transporte coletivo é muito mais seguro que o individual. Mas o indivíduo não leva isso em conta na hora de optar. Ele leva em conta a sua comodidade, o seu conforto, a facilidade de uso. O transporte individual é muito mais rápido que o transporte coletivo, não tenha dúvida quanto a isso. Né? Não tenha dúvida quanto a isso, o transporte individual. Né? Então, esse é um ponto importante da gente levar em conta, e um ponto importante que faz com que o transporte individual, hoje no Brasil, está vencendo a batalha contra o transporte coletivo. Para a tristeza minha e para a tristeza de muitos. Mas é um fato. Né? É pragmático essa questão. Segundo, considerando a forte influência americana no país que criou a cultura carrista. Aquela história que eu contei para vocês do professor lá. Nós, no Brasil, o sonho de um jovem é ter carro. O sonho do jovem é ter motocicleta. Não tenho dúvida quanto a isso. E na hora que ele puder comprar, ele vai comprar. Ele vai comprar. Então, esse é um ponto importante. E considerando a facilidade de financiamento de carros e motos no país, o desenvolvimento do país foi muito baseado, apoiado na indústria automobilística. Né? Não há dúvida quanto a isso. Todo mundo que conhece a história aí, da indústria no Brasil sabe disso. Isso leva, então, o país a facilidade de financiamento muito grande, né? Facilita em 10 anos para você pagar ou coisa parecida. Bom, com o desenvolvimento econômico e social, a tendência é aumentar o uso do transporte individual motorizado, carro e motocicleta, em detrimento do coletivo. Isso em geral. Há exceções, com exceção das metrópoles, onde o metrô, o VLT, o ônibus especial em Canaletas, pode levar o transporte público a ganhar do individual. Não há dúvida quanto a isso. É uma coisa diferente. Agora, cidades de porte, cidades grandes e médias, que não sejam metrópoles, eu acho que a batalha para o transporte individual vai ganhar a luta contra o transporte coletivo. Vai continuar existindo o transporte coletivo? Claro que vai. E é importante, e nós temos que apoiá-lo. Mas eu vejo com bastante pessimismo o uso massivo do transporte coletivo, como eu via no passado.
com grande otimismo, com sonho e tal. Bom, e para finalizar, o último, né? Bom, qual é o caminho, então, para melhorar a mobilidade nas cidades brasileiras? Né? Eu acho que quando o Israel, né, gentilmente me convidou para vir aqui falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, a expectativa dele é que eu deixasse pelo menos alguma mensagem, né, que eu vou tentar fazer aqui nesse último slide aqui, e que tem algumas coisas que batem muito com o que o Milton falou. Primeiro, uma ocupação mais racional do solo, né, porque, claro, nós sabemos que tem uma relação muito grande entre a mobilidade e a ocupação do solo. Então, descentralização. Descentralização é a palavra-chave. E o Milton explorou muito bem isso, né, com exemplos, de forma técnica, colocou muito bem a questão. Descentralizar. Para evitar que as pessoas tenham que se deslocar a distâncias grandes. Né? Então, centralização da atividade. Se ela encontra as coisas próximas da sua casa, ela não precisa se movimentar tanto, se deslocar tanto. E criação de empregos mais próximos das pessoas. Se a gente tem um núcleo habitacional, por exemplo, grande, seria interessante, na questão da ocupação do solo, levar empregos para esse local, na indústria, né, no comércio, claro, levando em consideração outros aspectos também. Mas isso seria interessante, porque isso evitaria que as pessoas tivessem necessidade de se deslocar. Bom, segundo, eliminação de estacionamento nas vias com a criação de estacionamentos privados. Abrir espaço nas vias, isso é importante. Isso é importante. E isso você pode fazer com incentivos fiscais, por exemplo. Né? Então, isso é uma coisa que tem sido feita. Eu, 2 anos atrás, estava dando uma consultoria para uma cidade aí, e nós simplesmente tiramos o estacionamento de uma via. E houve uma briga geral, etc. E tal lá. Mas, ao mesmo tempo que tiramos o estacionamento, nós criamos estacionamento fora da via pública e em vias próximas. De forma que, ao invés de o comércio ter um prejuízo, como aludiam à época os comerciantes, aconteceu o contrário. A rua ficou pujante com grande comércio. Porque o que eu dizia para eles, né, e entendo dessa forma, e é uma verdade, quando o sujeito vai no shopping, por exemplo, ele não para de frente à loja. Ele caminha, às vezes, distâncias consideráveis para chegar na loja onde ele deseja ir. E foi o mesmo discurso, a mesma filosofia que nós adotamos para tirar o estacionamento de uma via importante em uma das cidades aí. Então, isso é uma coisa importante, isso desafoga. Porque o estacionamento não é só que ele ocupa uma faixa de trânsito. A manobra para estacionar reduz muito a capacidade. Onde você tem um número grande de manobras, você pode reduzir a capacidade da via, não só a faixa de estacionamentos. Você tem 2 faixas. O estacionamento você perde uma faixa. E a outra faixa, você perde mais 50% da capacidade por causa das manobras. Se o estacionamento for um estacionamento normal, paralelo à guia. Você tem que ter um transporte público barato, subsidiado de qualidade, e aí eu concordo ipsis verbis com o que disse o Milton Assis. Importantíssimo isso. Nós temos que manter o transporte coletivo forte e sonhar que um dia as pessoas mudem de pensamento. Né? Como eu disse para vocês, hoje não está acontecendo isso. Um transporte semipúblico e barato de qualidade. Né? Hoje na Folha de São Paulo saiu uma matéria interessante, né? Eu já tinha lido, mas o Colombo, que está aqui presente, né? Que trabalha com vocês na prefeitura, me até passou uma cópia desse material, muito interessante, né? Em que o sujeito aborda um modo de transporte semipúblico, né? Como o caso do Uber, aí, etc. Né? Interessante. O transporte semipúblico também é importante tê-lo barato, de qualidade. O que é o transporte semipúblico? É o táxi, né? É o modo Uber, tipo Uber, né? Melhor dizendo. Enfim, não sei se tem mototáxi aqui, Milton, em Rio Preto? Tem mototáxi? Tem. Mototáxi, né? Também é um modo de transporte semipúblico. Bom, então, não é só cuidar do transporte público, vamos cuidar disso aqui também. Investimento em gestão do trânsito, por exemplo, coordenação de semáforos, uso de semáforos inteligentes, sinalização adequada, gestão online da operação. Isso são coisas importantes que uma cidade pode manter, que não custa muito e melhora muito o trânsito. Agora, o duro é você, como professor, né, de uma universidade como a USP, na pós-graduação, ensinar lá como é que o cara tem que fazer a coordenação do semáforo direitinho e tal. Aí você prepara um engenheiro que fez um mestrado, fez doutorado, etc. e tal. Aí você chega numa cidade, sabe quem está cuidando do semáforo? É um técnico, não é um engenheiro. Né? Aí você fica triste, você fala, caramba, perdi um puta tempo para explicar para o cara como é que funciona, direitinho e tal. Né? E o cara chega na cidade, é um técnico que está cuidando disso, que não tem a menor noção das coisas. Né? E a gente fica muito triste e penalizado.
né? Bom, então isso é importante, investir em gestão do trânsito, coordenação, uso de semáforos inteligentes, sinalização adequada, gestão online da operação. Acontece um evento qualquer que interrompe o trânsito numa via, como fazer para rapidamente desimpedir o trânsito. São coisas importantes, que melhoram a qualidade de vida da população, da comunidade. Investimento em ampliação do sistema viário, mas investimento em ampliação inteligente do sistema viário. O Milton mostrou aqui algumas coisas que Rio Preto está pensando, e já está realizando, são fantásticas. Investimento inteligente, chama isso. Nós temos algumas coisas inovadoras que nós temos usado, desenvolvidas lá na Universidade de São Paulo, em algumas cidades, que são fantásticas. Por exemplo, o semáforo à distância em rotatória é uma inovação nossa aqui do Brasil, desenvolvida por nós lá, é uma coisa fantástica. Em Araraquara, uma cidade que tem metade de Rio Preto, 250 mil habitantes, Rio Preto tem quase 500 mil, mas tem um índice de motorização alto também. Rio Preto tem 80 veículos para cada 100 habitantes, né, que você colocou aí. Araraquara está próximo disso também. Então, a nossa região é uma região muito desenvolvida, o índice de motorização é muito alto, né? Para você ter uma ideia, a França, a Alemanha, tem 65 veículos para 100 habitantes. Nós temos 80 aqui. Nós estamos já no padrão do Japão. E estamos chegando no padrão dos Estados Unidos e do Canadá, que é em torno de 90. Então, veja só que isso mostra a pujança, né, da região e da cidade de São José do Rio Preto. Mas tem que ser uma ampliação inteligente. Estava dizendo para vocês do semáforo à distância. Tem uma via na Araraquara, que quem conhece lá, a via marginal ali, ao lado dos trilhos da Estrada de Ferro. É uma via que tinha muito acidente, tem rotatórias de 3 pernas, e com o semáforo à distância, que foi uma técnica desenvolvida por nós na Universidade de São Paulo, nós conseguimos reduzir em 96% o número de acidentes nesta via e melhorar a fluidez fantasticamente. Não congestiona mais, etc. Então, são coisas que você precisa usar no seu dia a dia de cuidar do trânsito da cidade. E o reescalonamento das atividades no tempo, atenuando os períodos de pico. Isso é uma coisa que se usa muito no exterior, né? Nos Estados Unidos, na Europa, e nós usamos muito pouco no Brasil. É evitar aqueles períodos de pico, né? Que a entrada do comércio coincide com a entrada dos alunos na escola, coincide com a entrada na indústria e tal. Tentar reescalonar um pouco isso ajuda e muito, né? E algumas cidades até têm feito isso, mas isso é uma ideia também importante de ser colocada. Bom, então eu queria finalizar deixando, né, Israel deve estar por algum lugar aí, a equipe de Israel. Eu acho que essa é a tônica do que se deve fazer hoje, né? Não perdendo de vista o sonho, né, que hoje eu vejo como mais dogmático do que pragmático, de as pessoas um dia passarem a utilizar mais o transporte coletivo. Mas o fato é que isso não está acontecendo, não vejo possibilidade disso acontecer no curto e médio prazo, porque o transporte individual tem atrativos que o transporte coletivo não tem, e talvez essa seja, digamos, uma diretriz básica para ser adotada. Boa noite e muito obrigado. E está aqui ao meu lado para fazer o encerramento desse ciclo de palestras, debates aí, para a revisão do plano diretor, o secretário Israel Sestari Júnior. Pessoal, boa noite. Antes de nós encerrarmos esse ciclo de palestras de nivelamento do plano diretor, nós queríamos deixar alguns avisos. Como a Marisa já avisou, todas as perguntas serão respondidas, todas as perguntas que foram feitas serão respondidas e disponibilizadas no site da Prefeitura. Então, nós estamos enviando para todos os palestrantes as perguntas e elas serão disponibilizadas no site. Todas as informações vão estar disponíveis também no site. Quando vocês fizeram a inscrição, tinha lá do lado direito do website da Prefeitura um link que estava lá, plano diretor. Então, as perguntas, todo o material vai estar disponível ali. Todas as palestras foram filmadas e vão estar lá no site. Naquele mesmo lugar onde vocês clicaram para fazer a inscrição. Vão estar lá também todas as leis que compõem o plano diretor e um breve relato
das leis, de todo o trabalho do plano diretor. Aqueles, como a Marisa já disse, que desejarem o certificado do curso, das palestras que assistiram, entrem e encaminhem por e-mail, como ela falou, planodiretor@riopreto.sp.gov.br. Nós estaremos, a partir de quando colocarmos as respostas de todas as perguntas, estaremos também informando os próximos passos que nós vamos ter agora para a finalização, né, desse processo e início do processo do estudo e da sistematização do plano diretor. Então, para encerrarmos, tem mais algum recado, Marcos? O prefeito chegou. Queria avisar que o prefeito está aí. E queria dizer que agradecemos imensamente o prefeito Edinho Araújo pelo apoio que ele deu nessa ideia do plano diretor e que nós estamos cumprindo a sua determinação de fazermos um plano diretor a 4 mãos, onde todos nós possamos participar dessa revisão do plano diretor, pensarmos a nossa cidade para esses próximos 10 anos. Seria de agradecer à Câmara Municipal, que esteve presente aqui representada durante as palestras, agradecer à equipe da Secretaria de Planejamento, que encabeçou todo esse trabalho, a equipe da Secretaria da Comunicação Social, aos secretários e funcionários de toda a Prefeitura, a equipe do Paulo Moura, que esteve aqui presente, trabalhando para que o teatro pudesse estar funcionando para nos receber, a todos os palestrantes, dizendo a eles que aprendemos muito durante esse trabalho. Eu acho que o nosso objetivo foi alcançado, que era proporcionar a todos nós um nivelamento em todos esses assuntos dos quais iremos trabalhar no plano diretor, para que o nosso pensamento pudesse estar trabalhando numa mesma linha. E agradecer muito especialmente a cada um de vocês que aqui estiveram participando, porque vocês demonstram que vocês amam Rio Preto, que vocês gostam de Rio Preto e que vocês estão empenhados em construirmos uma Rio Preto mais justa, mais com um plano realmente que tenha mais força e uma Rio Preto muito melhor para se viver. Que esse é o desejo do prefeito Edinho Araújo e esse é o desejo de cada um de nós. Muito obrigado e que possamos estar juntos nas próximas etapas e participando da construção, da revisão do nosso plano diretor. Até breve, se Deus assim o permitir. Apenas para mais uma vez agradecer a presença e a participação de todos. Eu acho que foi um evento extremamente positivo. A Prefeitura, o Poder Público fazendo esse chamamento, um encontro democrático. Agradecer a presença e a participação de todos os palestrantes. Hoje eu tive uma convocação da minha mulher, que tínhamos um evento com a presença do Cid Moreira, e o evento era beneficente, uma palestra dele, e eu pensei que eu pudesse sair depois de uns 30 minutos, mas fiquei numa posição que não me permitiu sair do evento. Mas cheguei a tempo de ouvir as palavras finais do Coca, velho amigo de tantos anos, né? Tenho absoluta certeza de que os palestrantes também da noite foram extremamente positivas as palestras. Eu estive todos os dias aqui. Eu acho que esse é o objetivo, é construir uma cidade resiliente, uma cidade que esteja preparada para todos os momentos, uma cidade democrática,
participativa, e que tenhamos uma legislação que venha ao encontro da expectativa da maioria. Eu acho que esta é a cidade que nós queremos construir. E como prefeito, abrir a cidade para aqueles que desejam interferir, que desejam ter um protagonismo na cidade. Eu acho que é isso que nós buscamos, uma população ativa. Nós temos hoje, como disse aqui o Coca, uma população acima de 450 mil habitantes, né? Isto cravado no IBGE, que é uma população do ano passado. Portanto, já somos mais que isto. E um orçamento e a crise econômica dificultando muito, a minha vontade é fazer muito mais. Agora, eu espero que esse governo seja um governo onde cada vez mais a sociedade possa participar. É isso que eu tenho procurado convocar a todo momento, a todos para participarem, porque a cidade ela é de todos nós, né? Todos nós podemos interferir no seu progresso, com observações, e uma cidade mais limpa. Eu debato muito essa questão, porque eu acho que isso depende de nós, né? E aqueles que visitam outros países, outras cidades, sempre tem um olhar, porque quando você está de férias, o olhar é diferente. Às vezes a gente não olha a nossa cidade. Eu procuro andar a pé a cidade, andar de bicicleta, né? Procuro andar às vezes um carro mais alto para poder ver a cidade. De vez em quando a polícia me oferece o helicóptero Águia para eu poder sobrevoar a cidade. Então nós temos que ter diversos olhares para a cidade e procurar sempre interferir de forma positiva. Nós temos esse índice do trânsito, que é uma coisa, você viu, o Coca acabou de dizer, o patamar de veículos na cidade está próximo do Japão, superior à Alemanha, superior à França, pelo que eu entendi, né? Então, isso é uma característica, depende, é resultado da nossa economia, mas que nós temos que buscar soluções para isso, né? Soluções para que nós possamos viver numa cidade cada vez melhor. Me chamou muita atenção e nós vamos perseguir muito a questão de uma cidade inteligente, né? Uma cidade conectada. E é isso que nós vamos buscar. Então, o que eu queria que vocês soubessem é de que nós estamos abertos. Eu sei que eu preciso muito da minha assessoria, dos meus secretários. Quero aqui na pessoa do Israel cumprimentar a todos. Eu estou mais exigente do que nunca, viu, Coca? Você me conheceu, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, mas eu quero dizer que eu continuo muito exigente, tá certo? No sentido de que nós podemos dar mais. Eu acho que é isto que eu estou convencido de que nós podemos oferecer mais para a nossa cidade. E eu sempre tenho aquele exemplo do presidente John Kennedy, que dizia, né, há muitos anos atrás, 50 anos atrás, ele dizia para o povo americano, o povo americano precisa perguntar, não o que o governo pode fazer por mim, mas o que é que eu posso fazer pelo meu país, né? O que é que eu posso fazer pelo meu país? Nós conhecemos regiões do nosso Brasil, especialmente, com todo respeito, eu adoro o Nordeste, todos nós gostamos, mas eu vejo os índices sociais do Nordeste, políticos que ficam lá a vida inteira, né? E a população continua vivendo uma situação de miséria, de fome, falta de infraestrutura. O Brasil precisa investir muito na infraestrutura. Eu sempre tenho presente isso. À medida que o governo investe em infraestrutura, chega a iniciativa privada para gerar emprego e gerar renda. Finalizando, nós já preparamos a cidade para 600 mil habitantes. A primeira preocupação que tive quando assumi o governo em 2001 era resolver o problema da água, que é fundamental, né? Hoje, mais do que nunca, nós valorizamos este bem. No segundo mandato, tratar o esgoto da cidade. E agora, tão logo assumimos a prefeitura, procuramos destravar os processos no sentido de ter financiamento para
a água numa cidade de 600 mil habitantes. E tratar o esgoto também. E temos o projeto do Rio Grande, porque isso é mais para frente, mas eu quero ver se nós deixamos este projeto pronto. Portanto, isso é cuidar da infraestrutura, que eu acho que é básico e é indelegável, e proporcionar condições para que a iniciativa privada possa vir para cá e mais famílias possam vir e nós possamos ter uma cidade cada vez mais democrática. Muito obrigado, declaro encerrado esse nosso seminário. Muito obrigado, um abraço a todos.